Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre, esteja com cada um de vocês, amados irmãos. Mais um culto online. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Amados, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 30, versículo 4 e 5. Salmo, capítulo 30, versículo 4 e 5. Está escrito: cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Vamos nos alegrar ao Senhor. Primeiro dia da semana, dias em que teremos bons e dias não tão bons, mas em todos Deus estará conosco. Amém, amados? Amém. Assim oremos. Santíssimo Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por cultuar com a Irmandade em um só Espírito, num só Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Vencemos mais uma semana com o teu amor, com o teu cuidado, com a tua proteção. Pedimos por uma semana abençoada, pedimos por esse culto, Pai, que o Senhor toque nos corações para que nós possamos realmente ficar firme na tua palavra, realmente continuar firme na tua palavra, continuar te adorando em verdade, em espírito, todo mundo junto. Vamos vencer mais uma semana no teu santo nome, no nome de Jesus que nós te oramos hoje e sempre. Amém, amém, amém. Amém. Vamos louvar, amados. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer para você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer para você. Paz e harmonia Ele quer trazer para você. Amém. Graça e paz, amados. Paz, amados. Vamos realizar a nossa Santa Ceia. Por favor, abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28. Assim diz o texto: pois eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um por si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Amados, o apóstolo Paulo, ele não teve o privilégio de estar com Jesus realizando a ceia junto com os discípulos, mas teve a revelação de Jesus dando a orientação como proceder à ceia. Por conta disso, ele repreende aqui aos coríntios da forma desordenada que estava sendo tratada a ceia. Eles estavam comendo e bebendo como se fosse uma refeição comum, né? Na verdade, eles estavam banalizando a hora da ceia. Paulo diz que eles comiam tanto que os demais, quando vinham realizar a ceia, não tinha mais pão e nem tinha vinho. Daí então Paulo usa a autoridade de apóstolo para repreendê-lo severamente. Paulo diz aqui no capítulo 20, pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque eles estavam de forma desordenada, comiam e bebiam, e os demais ficavam sem nada, né? E a gente fazendo uma analogia, trazendo para os tempos de hoje, a gente entra na consciência de que muita gente, para realizar a ceia, eles entram em seu estado mecânico, come e bebe, sem haver sentimentos, sem haver comunhão com Deus, né? Reflexão. A Santa Ceia, eu acho que é um dos momentos mais sagrados e mais importantes do nosso culto, irmão. Então, durante essa semana, nós vemos admoestando a todos, né, a importância da gente entrar com a Santa Ceia de forma consensual, de forma de preparar o espírito para receber, tá? Amém? Amém. Vamos orar, irmão? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graça te damos por esse momento glorioso em estar realizando esta Santa Ceia. Abençoa este pão e este vinho, aqui representado pelo suco. Perdoa nossos pecados, Senhor, e que teu sangue derramado restaure as nossas vidas. Em nome do teu Filho amado que oramos. Amém. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira
queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém. Bom dia, meus amados irmãos, amigos. Deus seja com todos vocês neste domingo. E chegado o momento da oferta, eu quero que você acompanhe comigo a leitura em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. E não só como exemplo de fé da viúva pobre, vamos ver o exemplo de fé e também a entrega total desses irmãos. Leia comigo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Que exemplo, que entrega! Esse é o nosso desafio. Observe, em meio a muita profunda pobreza, eles manifestaram o quê? Grande riqueza de generosidade. É o que nós precisamos ter. Precisamos deixar o apego às coisas materiais, porque daqui não levamos nada, mas precisamos sim investir no nosso espírito, deixar que Deus a cada dia nos transforme. E não somente isso, como diz aqui, muita prova de tribulação. Qual foi o sentimento, a atitude desses irmãos? Grande alegria. Precisamos estar alegres nesse momento que estamos vivendo e passando, porque Deus, Ele é maior que tudo, e o que importa é estar regando o nosso coração, o nosso espírito da palavra de Deus. Que Deus possa lhe abençoar, oferte com fé, se entregue totalmente a esse Deus que cuida de você. Pode ter certeza que Ele não dorme, todo dia Ele está zelando pela sua alma. Ore comigo. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, porque sabemos qual foi o teu exemplo, ó Pai, entregando o teu Filho naquela cruz. E queremos, com o espírito quebrantado e grato, nessa oferta, oferecer, ó Pai, na medida não só do que nós temos e do que o Senhor nos dá, mas sempre a mais, como esses irmãos aqui demonstraram. Queremos, em meio à prova de tribulação, reconhecer que o Senhor está acima de tudo e pode tudo. Então, quebra o nosso coração, nos transforma e nos faz cada dia iguais a Ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Então, faça a sua oferta, programe, guarde em casa, que quando Deus permitir, Ele vai dar a oportunidade de você contribuir. Ou, se for possível, faça a transferência ou então depósito bancário. Deus seja louvado e Deus te abençoe essa semana, meu amado. Fica com Deus. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti.
anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Graça e paz, amados, é o que eu desejo para você e para toda a sua família. Hoje vamos estudar a respeito de fé. E o texto é no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos e conhecer mais apurado a vida e a história de alguns heróis da antiguidade que manifestaram grande fé em Deus. Vamos abrir no capítulo 11 de Hebreus e fazer a nossa leitura, iniciando com os versículos de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que é fé? No início, o autor explica, é a certeza do que esperamos, a convicção de fatos que se não vê. Isto é fé. Fé é certeza e convicção. Não é do que nós queremos ou esperamos receber, mas é certeza e convicção de quem é Deus e do que Ele pode fazer em nossas vidas. Mas ele diz que, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esse capítulo 11 mostra uma galeria de grandes heróis da antiguidade que mostraram e manifestaram grande fé em Deus. Pois pela fé. E no versículo 3 ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, nós acreditamos que o universo foi criado pela palavra de Deus. As coisas vieram a existir por meio da palavra dele. Isso é por meio da nossa fé, que nós acreditamos que o nosso Pai e Deus é o Criador, não somente deste mundo, mas do universo. É importante lembrar e é importante guardar essa fé tão preciosa que nos foi trazida por meio de Jesus Cristo. Vamos entender que Ele é o autor e o consumador da fé. E agora, por causa dele, de Jesus Cristo, nós temos fé em Deus. Não é verdade? Continuando com o nosso assunto, dentro do capítulo 11 de Hebreus, vamos ler os versículos de 4 a 7. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte.
Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Logo no início, o autor fala de 3 grandes heróis da fé. Abel, que ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Depois fala de Enoque, que foi transladado para não ver a morte. Depois ele fala de Noé, que foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e preparou a arca. Tudo isto por meio da fé. Se queremos oferecer a Deus um excelente sacrifício, se queremos ser levados para viver com Deus, se queremos ser salvos da destruição deste mundo, é por meio da fé. Da maneira que Deus salvou a Abel, da maneira que salvou Enoque, da maneira que salvou a Noé. Agora, olha o versículo 6. Ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O que nos torna acessível e o que nos torna favorável a Deus, o que nos torna agradável a Deus é a nossa fé. Guarde a sua fé, porque de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que creia nele se aproxime dele por meio da fé. Você tem guardado a sua fé, meu amado? Após conhecer um pouquinho mais sobre Abel, Enoque e Noé, vamos entrar na história de Abraão, o nosso pai da fé. Vamos ler os versículos de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual, olha o que ele diz, amados, olha que profundidade, Deus é o arquiteto e o edificador. Sim, esse é nosso pai Abraão, que saiu sem saber para onde ia, sabendo que o destino certo é Deus. Lembrando as palavras do próprio Jesus, quando ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Da forma que nós sabemos e acreditamos que Jesus é o nosso caminho certo, Abraão acreditou que Deus o guiaria até o destino certo. Agora, por meio da fé, ele obedeceu. Olha o que diz o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, a fé o conduziu a obedecer a Deus e a ir aonde não sabia. Quando Deus nos chama, quando Deus nos envia, quando Deus nos dá uma missão, nós não temos que saber muito o porquê, mas sim obedecer. E o que nos levará a obedecer a Deus em nosso chamado? Fé. Agora, versículo 10 diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Olha o que ele diz, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Que cidade magnífica Abraão esperava de Deus. E o que nós esperamos? Não é como Jesus disse, novos céus e nova terra por meio de João no livro de Apocalipse. É o que nós aguardamos, onde habita a justiça, onde o arquiteto e o construtor é Deus. Por isso, mantenha a sua fé firme nesse Deus. Combinado?
Amados, a gente já estudou um pouco sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, Abraão e agora chegamos em Moisés, o grande libertador, aquele que tirou o povo do Egito até a terra prometida. Leia comigo o versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem foi feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés, ele recusou, após toda a glória, após toda a honra, após todos os status, de ser chamado filho da filha de Faraó. Mas no versículo diz, pela fé. O que levou Moisés a recusar todo o luxo, grandeza daquele império, o império egípcio? Não foi a fé? Olha o que ele diz no versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. A fé nos dá a vitória até sobre o pecado, porque o pecado é passageiro e a fé nos proporciona riquezas eternas. No versículo 26, diz assim, porquanto, falando de Moisés, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, por meio da fé, ele viu que o galardão que vinha de nosso Deus era bem maior para ele do que os tesouros do Egito. Onde Moisés está agora? E onde Faraó e tantos outros faraós estão agora? Moisés está com nosso Deus. Moisés está na presença do nosso Deus. Que a nossa fé nos dê a vitória sobre os prazeres transitórios do pecado. Você não concorda comigo? São tantos heróis que seria necessário um livro com muitas páginas para falar de cada um deles. A gente já viu a história da vida de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Moisés. E agora, a partir do versículo 30, ele começa a falar quando os israelitas entraram na terra de Canaã. Aí ele diz logo no início, versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Deus mandou eles rodearem durante 7 dias a cidade de Jericó, que tinha a sua fortaleza nas muralhas. E no tempo certo, todas caíram por baixo, mas por meio da fé, porque acreditaram no poder de Deus. Eles não levantaram uma ferramenta para que as muralhas caíssem, mas tiveram de levantar a fé e olhar para nosso Deus. Aí ele sai dizendo, versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Uma meretriz, prostituta, que fez parte da genealogia de Jesus Cristo, por causa de sua fé. Vamos guardar a nossa fé, porque a nossa fé é que dá a certeza de nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas continuando, olhe comigo agora o versículo 34, ele diz assim, extinguiram a violência do fogo, falando daqueles heróis, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Todas essas vitórias, Gideão, todas elas foram dadas por meio da fé.
Vocês lembram que Gideão, com 300 homens, venceu um exército de milhares e milhares que cobriam a terra. Mas ele manteve a fé em Deus. No versículo 37 ele diz: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha o 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todas essas vitórias foram concedidas a eles por meio da fé. Se você pensa em uma vitória que você quer alcançar, se você quer ser um vencedor, você precisa ter fé. Mas ter fé no Deus poderoso. Ter fé naquele que criou todas as coisas por meio de sua palavra. Amados, guarde a fé, alimente sua fé e exercite a sua fé. Que Deus nos abençoe nesses dias que estamos em nossas casas de quarentena. Que Deus nos proteja e nos livre de qualquer mal. Mas a coisa principal é: guarde sua fé, porque ela é o passaporte que nos dá a garantia de estarmos vivendo para sempre com o nosso Deus. Que Deus continue abençoando e protegendo você e toda a sua família nesses dias. A paz de Cristo. Bom dia, amada igreja. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Mais um dia, mais uma semana que o Senhor cuidou de nossas vidas. E como está escrito em sua palavra, no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É só dele que vem a nossa esperança. É só dele que vem o nosso socorro. E ao findar mais um culto, eu conclamo a todos, a comigo orarmos ao Senhor, agradecer por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido, pela sua rica misericórdia com nossas vidas. Oremos em conjunto. Santíssimo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor cuidou das nossas vidas, da vida de todos que conclamam o teu santo nome, da tua igreja, dos teus servos, enfim, Pai, de todos nós. Obrigado porque a sua misericórdia se renova a cada dia sobre nossas vidas. Nos livra do mal, dá-nos uma semana nova com força, coragem e sabedoria para enfrentarmos todas as nossas dificuldades. E muito obrigado, Senhor, pelo seu imenso amor, esse amor que cuida de nós e que nos livra de todo mal. Muito obrigado, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz pra mim, paz pra você, irmão, paz pra mim, pra você. Oh, paz pra mim, paz pra você, irmão, paz pra mim, pra você. Paz, irmãos. Paz.